Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, passando aqui para deixar conteúdos gratuitos de alta qualidade para vocês, tá bom? Investindo nosso tempo e energia para responder as mensagens que vocês enviam. Bom, é possível aumentar a altura de um cavalete? Pergunta um caro amigo nosso. Vamos falar um pouquinho a esse respeito. Ocorre basicamente a seguinte questão, né? Quando a gente faz o ajuste dentro da sonorização completa, porque o ajuste só pode ser feito dentro da sonorização. Não adianta a gente ajustar um lado e não ajustar o outro. Por mais que eu fale muito, e eu ainda sempre recebo perguntas, não, eu quero só ajustar a cravelha, eu quero só ajustar uma... Não tem como. O ajuste ele deve ser entendido por inteiro, como um todo, né? Não tem como a gente ajustar uma parte do instrumento e não ajustar outra, né? Nem é possível fazer isso, eu nem precifico, a gente ajusta todo o instrumento e pode acrescentar trocas de pestana, troca de alma, enfim. Quando a gente ajusta, a gente vai determinar uma altura para o cavalete. Lembrando, os caros amigos, que essa altura nós estamos sempre falando do tampo até do espelho até a corda, né? Não do tampo até o espelho, embora exista essa altura, mas na sonorização a gente não altera essa altura, a gente pode até alterar em outro trabalho. Acho que entenderam os caros amigos, né? Quando a gente faz essa sonorização, a gente pega o cavalete bruto e esculpe ele, faz o ajuste nele. Uma vez feito esse ajuste, pronto, ele está ajustado para aquele instrumento. Então, se o músico falar assim, não, eu gostaria de aumentar o cavalete, eu não vou conseguir colocar madeira, porque ele já foi ajustado, porque ele já está cortado. Só passando, lembrando os caros amigos, né, agradecimento por nos acompanharem, recados rápidos, podem nos enviar o instrumento para ajuste de onde estiverem, tá bom? É só entrar em contato através do WhatsApp, e esses mesmos foram enviados. Então, quando a gente lapida o cavalete, nós temos a opção de deixá-lo mais alto ou mais baixo, tudo dentro do padrão. Mas não é possível, depois de pronto, colocar altura. Por exemplo, existem algumas anomalias que são feitas, que é de colocar calços no pé para levantar o cavalete. Isso não fazemos e a gente não recomenda, tá bom? Para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Como eu falei anteriormente, entre o espelho e a corda existe uma altura. E essa altura vai mudar de corda para corda. Por exemplo, uma corda mais grave, igual a sol de violino, existe uma altura recomendada. Por quê? A corda grave ela tem uma maior amplitude, ou seja, um movimento maior entre o ponto A e o ponto B, e uma menor frequência, uma menor quantidade de vibrações por segundo. Ou seja, em português coloquial, ela é mais boba, né? Ela precisa de mais espaço. A corda aguda tem maior frequência e menor movimento, menor amplitude, então a distância é menor. Ou seja, tudo isso é calculado. Dentro desse contexto de comparação, as cordas podem ser um pouco mais altas ou um pouco mais baixas, né? Mas, quando a gente fala mais baixo, não está abaixo do padrão, né? E quando a gente fala alta, não está acima do padrão, né? É igual o exemplo que eu sempre passo para vocês da carne. A gente tem ali um pedaço de bife, né? Ele pode ser mal passado ou ao ponto, mas existe um limite para ambos, né? Então existe ali um limite para ambos, tá bom? Normalmente, a maioria esmagadora dos nossos clientes pedem dentro do padrão, sendo mais para baixo. Por quê? Para que você consiga tocar com maior conforto, tá? Então eu espero ter contextualizado. Quem perguntou, é possível aumentar a altura do cavalete? É possível ajustarmos um cavalete mais alto, mas não é possível depois de pronto a gente colocar madeira nele, porque o cavalete
ele não admite emenda, tá? Ele tem que ser de uma única peça, de uma peça bruta, tá? Então, isso é, assim, deveras importante. Cavaletes quebrados não devem ser emendados. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, claro, tampando o nome de quem fez isso, né? Ainda mais nossa intenção é entrar com atrito, mas a intenção eu vou até tirar, é só para mostrar que cavaletes emendados não é uma boa ideia, tá bom? Bom, essa é uma das questões que a gente verifica quando a altura, porque às vezes a pessoa está perguntando isso porque está alto demais ou está baixo demais, mas outra questão muito importante é a pestana, tá? Porque às vezes a gente tem um cavalete que está fora do padrão, mas a pestana também está muito alta ou muito baixa, então a gente precisa verificar o ajuste por inteiro. E às vezes acontece, a pestana está na altura e o cavalete também, uma altura adequada, só que ainda assim as cordas estão altas, porque o espelho está empenado para baixo, que é o caso desse instrumento. Quando a gente aperta a corda nessa extremidade e nessa extremidade, a gente verifica que a corda faz uma linha reta e o espelho faz uma curva para baixo. Quando o espelho faz essa curva para baixo, ele está empenado. Aí a gente tem algumas soluções, que é a retificação, tirar madeira das extremidades, a gente tem que avaliar se é possível, né? Ou a gente pode fazer a substituição do espelho. Então a gente vai avaliar o que é mais interessante para esse caso, tá bom? Bom, vídeo rápido esse aqui, espero que tenham compreendido. Tendo qualquer dúvida se seu instrumento precisa de ajuste ou não, pode entrar em contato através do WhatsApp e me enviar as fotos que eu faço uma análise e faço uma avaliação, né, um orçamento para os caros amigos, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.